Capítulo 1. Chocado. Roy parecia ter um sonho sem fim na escuridão e na neblina. O sonho parecia bizarro e ridículo, e a razão pela qual a palavra parecia foi usada para descrevê-lo foi porque a terra do sonho se dissipou imediatamente quando uma onda de pulsação tomou conta dele. Roy acordou. No exato momento em que acordou, não conseguia se lembrar de nada do sonho. Depois de acordar, Roy sentiu algo errado em seu ambiente. Ele sentiu todo o seu corpo se encolher em uma bola e ficar confinado em um pequeno espaço com ar que cheirava a fluido corporal rançoso, que era até um pouco pegajoso. Roy não conseguiu descobrir nada, pois não havia luz ao seu redor. Por medo instintivo, ele inconscientemente abriu a boca para gritar. No entanto, ele quase morreu sufocado pelo líquido que inalou. Roy agitou as mãos cegamente em pânico, como se estivesse se afogando. No final, suas mãos tocaram algo que parecia ser uma camada de parede. Ele estendeu a mão e tocou. Parecia fino e quente. Era tarde demais para pensar muito. Roy inconscientemente bateu com o punho nessa camada de parede, apenas para perceber que algo estava errado. Sua força parecia muito menor e até mesmo seu corpo não era o que deveria ser. Felizmente, essa camada de parede finalmente quebrou depois que ele bateu o punho contra ela consecutivamente. Ele ouviu um estalo e uma fissura apareceu na parede. Uma luz fraca apareceu. Funcionou. O espírito de Roy foi imediatamente rejuvenescido e ele continuou arrasando. Depois que Roy conseguiu fazer um pedaço da parede voar, o líquido viscoso ao seu redor finalmente encontrou uma saída. Ele saiu correndo pela abertura e o ar do mundo exterior entrou, permitindo que Roy finalmente ficasse satisfeito com sua respiração instintiva. Ele respirou fundo e a plenitude em seus pulmões lhe deu a sensação de satisfação por finalmente ter sido salvo. No entanto, Roy ficou surpreso com os sons estranhos que fez após expirar. Ele não sabia se era porque suas cordas vocais não eram usadas há muito tempo, mas o som que ele fez foi assim. Tweet tio tio. Merda. Eu me transformei em um monstro gemido. Roy zombou de si mesmo antes de rapidamente retirar o resto da parede rachada e aumentar a lacuna. Ele agarrou a borda e perfurou seu corpo para fora da abertura. A primeira coisa que Roy fez depois de sair foi levantar a cabeça e olhar para o céu. Ele ficou atordoado. Roxo? Lua? Depois de olhar para ele por algum tempo, Roy finalmente teve certeza de que a coisa redonda exalando um brilho arroxeado e pendurada no céu era uma lua. Ele então abaixou a cabeça em pânico e olhou para o lugar de onde acabara de sair. Que merda! É realmente um ovo. Roy teve um mau palpite quando se libertou da fenda há pouco. Ele se sentiu desanimado, como se nunca mais fosse amar depois de perceber que realmente emergiu de um ovo preto. Na verdade, ele nasceu de um ovo. Olá a todos. De agora em diante, por favor, me chame de Hatched, Roy, o Hatched. Depois de fazer pouco caso da situação desesperadora em que se encontrava, Roy estendeu as duas mãos. Enquanto ele pensava, o que deveria ser um par de mãos humanas com calos agora era um par de palmas do tamanho de um bebê. Sua pele não era apenas estranhamente vermelha escura, mas também havia algumas estranhas linhas pretas nela. Ele tinha unhas afiadas e até seus pés pareciam garras. Ele tocou seu rosto. Seus olhos, nariz e boca ainda estavam lá, mas parecia haver duas protuberâncias em sua testa. Isto é um par de chifres. Ele tocou atrás e encontrou uma cauda preta em forma de flecha. Droga, que tipo de monstro eu me tornei? Seria ótimo se eu tivesse um espelho. Roy de repente pensou em algo. Sua expressão mudou quando ele abaixou a cabeça para olhar sua virilha. Ele finalmente soltou um longo suspiro de alívio. Meu precioso, embora faça um pouco de frio sem calças, está tudo bem se você ainda estiver lá. Sortudo, meu gênero não mudou. Caso contrário, teria sido uma loucura. Deixando de lado minha memória de ser um homem heterossexual nos últimos 20 e tantos anos, a julgar pela forma como nasci de um ovo, se eu realmente me tornasse uma fêmea, isso não significaria que eu teria que estourar os ovos quando eu procriasse. O futuro,
Essa cena é simplesmente... Ele balançou a cabeça, afastando essa imagem assustadora de sua mente. Roy começou a organizar suas memórias porque ainda estava confuso. Não houve nada de especial na vida anterior de Roy. Ele cresceu como um jovem despreocupado em uma época de paz. Depois de se formar na universidade, ele trabalhou duro na cidade apenas para pagar aquela hipoteca cara. Seus hobbies favoritos eram jogar, ler romances e quadrinhos e assistir animes. Ele ocasionalmente fazia churrasco com seus amigos se sua situação econômica permitisse, e também aproveitava a oportunidade para desabafar com seu círculo de amigos tarde da noite. Ele era bastante bom em encontrar alegria na adversidade. Seu objetivo na vida era que aquela casa de quase 400 metros quadrados fizesse sua mágica para seduzir uma mulher a assumir e pagar a hipoteca com ele. Se você pensasse dessa forma, Roy era na verdade bastante comum. A única coisa louvável nele provavelmente seriam as últimas lembranças que ele tinha. Roy parecia se lembrar de uma mãe e de seu filho. Quando ele estava atravessando a passadeira no cruzamento, uma criança caminhava e brincava no celular ao mesmo tempo. Sua mãe estava puxando seu braço, dando-lhe um sermão, e eles não prestaram atenção ao trânsito. Neste exato momento, um carro acelerou no sinal vermelho. Seu motorista poderia estar bêbado ou algo assim. Roy viu e teve a chance de se esquivar, mas mãe e filho não perceberam. Ele não tinha ideia do que estava pensando, mas ficou com calor, parou no meio do caminho e empurrou aquele par para longe. Então ele sentiu um enorme impacto e seu corpo girou no céu. Sua memória parou aí e Roy sabia que provavelmente ele morreu. Foi necessário refletir sobre por que ele apareceu neste lugar bizarro e se tornou uma criatura bizarra. Escusado será dizer que ele renasceu. Os jovens de hoje teriam vergonha de conversar com outras pessoas se não conhecessem termos como transmigrar e renascer. Roy não se arrependeu de ter perdido a vida para salvá-los. Quem teria tempo para refletir no momento de salvar vidas de pessoas? Os humanos levaram vidas normais durante muitos anos, e um momento glorioso foi suficiente. Seu único arrependimento foram seus pais. Eles deviam estar de luto. Roy ficou triste quando seus pensamentos se voltaram para isso. Depois de algum tempo de luto por sua vida anterior, Roy suspirou. Depois de prestar homenagem, ele ajustou sua mente e levantou a cabeça para examinar o ambiente. O que ele viu o deixou um pouco atordoado. Ele parecia estar em uma praia. No entanto, ao contrário do céu azul e das nuvens brancas em sua impressão, a areia desta praia era vermelho escura e as partículas eram muito grandes, como carvões em brasa que tinham água derramada sobre elas. Eles não apenas emitiram fumaça verde, mas também fizeram com que o ar ao redor ficasse cheio de fuligem. Quanto mais longe do mar, mais areia vermelha. Por outro lado, quanto mais próximo do mar, mais areia preta. Esta areia parecia ser formada por magma fresco, sendo o calor e a umidade as maiores características desta praia. Surpreendentemente, além daquele de onde Roy nasceu, havia dezenas de milhares de ovos nesta praia. Esses ovos variavam em tamanho, mas eram pelo menos do tamanho de ovos de avestruz. Suas cores também eram diferentes, tendo preto, vermelho e até roxo e prata. A única semelhança era que o clima quente e úmido dessa praia silenciosa proporcionava a esses ovos um ambiente adequado para incubar. Parece ser um incubatório natural. Então, de onde vieram esses ovos? Roy virou a cabeça e viu ondas batendo na praia na beira. A cor da água do mar era muito desconfortável sob o luar. Estava vermelho sangue. Os ovos de diferentes tamanhos flutuavam nesta água do mar vermelho sangue e eram empurrados para a praia com a ajuda da maré. Essa cena estranha permitiu que Roy finalmente entendesse como ele apareceu na praia. A intensidade de cada onda não era regular. Às vezes eram grandes e pequenos, fazendo com que alguns ovos fossem empurrados para a praia, enquanto outros se espalhavam pela borda. Na praia mais próxima do mar, a água do mar invadiu a areia magmática, fazendo com que a temperatura caísse rapidamente.
Em contraste, a areia mais distante poderia reter o calor por um período mais longo, levando a diferenças na velocidade de eclosão dos ovos. Roy podia ver muitos ovos se movendo e tremendo na região de temperatura mais alta à sua frente, enquanto a região de temperatura mais baixa atrás dele estava em silêncio absoluto. A sorte desempenhou um papel vital, mas cruel, na sobrevivência do mais apto aqui. Na verdade, os ovos empurrados para a praia já tiveram mais sorte. Roy viu alguns ovos colidirem e se quebrarem antes que pudessem pousar, fazendo com que o líquido desses ovos quebrados fluísse para o mar. Escusado será dizer que estes foram os que tiveram muito azar. As criaturas lá dentro nem tiveram a chance de eclodir. Roy não pôde deixar de se alegrar. Felizmente, ele estava em um ovo que pousou com sucesso em terra firme. Caso contrário, ele provavelmente estaria entre um daqueles que tiveram muita sorte. Este oceano, esta praia e a cena bizarra à sua frente estavam formando pontos de interrogação freneticamente na mente de Roy. Onde diabos eu cheguei? Esse ambiente repressivo e cruel deu a Roy um mau pressentimento. Além disso, o que devo fazer a seguir? Já se passaram 20 a 30 minutos desde que nasci. Roy tinha uma compreensão básica do ambiente a partir de suas observações, mas não sabia o que fazer a seguir. Neste exato momento, um grunhido alto veio do estômago. Esse som veio do próprio Roy. Ele estava com fome, loucamente faminto. Fim do capítulo. Capítulo 2. O que é mais importante no século XXI? Trair. Essa sensação de fome foi tão repentina e violenta que deixou Roy desprevenido. Uma sensação de vazio como um buraco negro veio de seu estômago, estimulando a boca de Roy a secretar muita saliva. Essas gotículas de saliva escorriam e caíam no chão, corroendo e fazendo-o emitir fumaça verde. Roy não se importava com isso atualmente. Ele não conseguiu resistir ao instinto físico de seu corpo. Ele estava com tanta fome que virou a cabeça para olhar a casca do ovo que acabou de nascer. Essa casca de ovo quebrada, feia e preta exalava um cheiro de "estou delicioso", anunciando sua existência para Roy. Posso comer, certo? Definitivamente sim, certo? Algumas criaturas não devoram as cascas dos ovos após a eclosão. Roy realmente não conseguia pensar em mais nada que pudesse aliviar sua fome do ambiente, então ele não se importou enquanto pegava um pedaço da casca do ovo, enfiava-o na boca e mastigava vigorosamente. Cachá cachá. Inesperadamente, Roy percebeu que a casca do ovo não era tão desagradável. Era como mastigar arroz crocante. Ele não sabia se era por causa da praia de magma, mas na verdade tinha gosto de assado. Estava uma delícia. A casca do ovo que ele engoliu finalmente aliviou um pouco a fome em seu estômago. Porém, antes que ele pudesse se alegrar, uma estranha lembrança apareceu de repente em sua mente, atordoando-o. Essa memória acabou sendo uma espécie de herança da casca do ovo. Era curto e dizia apenas duas coisas, uma era sobre sua identidade e a outra sobre seu nome. Roy ficou surpreso porque descobriu pela herança que sua identidade era um demônio. Agora, porém, a situação era pior do que ele imaginava. Merda, será que erraram? Eu morri salvando vidas. Mesmo que o mérito de salvar vidas não seja suficiente para me deixar ir para o céu, me tornar um anjo fofo e gordinho segurando um pequeno arco e flecha e atirar em mulheres bonitas, eu deveria pelo menos ter recebido outra chance na vida. Por que me transformei em um pequeno demônio? Eu caí no inferno em vez de ir para o céu. Ele amaldiçoou interiormente, mas não conseguiu fazer nada. Roy não tinha poder para corrigir esse erro, mesmo que algo desse errado. Bakron Shameraer Lakdiren Stanlis Lundisha, Ramos Osiris. Um nome longo apareceu na mente de Roy enquanto ele devorava a casca do ovo. Este tinha que ser o seu verdadeiro nome de demônio se ele não tivesse adivinhado errado. Segundo a memória, todo pequeno demônio nascido de um ovo obteria um nome após devorar sua casca de ovo. Este nome era o verdadeiro nome do demônio e era uma marca impressa na alma do demônio que não deveria ser revelada a ninguém. Se houvesse necessidade, eles geralmente poderiam retirar um segmento de seu nome de toda a string.
A razão pela qual o verdadeiro nome do demônio teve que ser mantido em segredo foi que, uma vez conhecido por outra pessoa, essa pessoa poderia causar danos indeléveis ao demônio através de meios especiais. A divulgação do verdadeiro nome do demônio foi uma imensa ameaça à sua sobrevivência. Foi uma fraqueza comum entre todos os demônios. Era como usar um computador para criar um documento. O programa marcaria automaticamente o arquivo gerado com um número de página. Uma vez que você soubesse o nome completo de um arquivo, você seria capaz de localizá-lo com precisão, mesmo que houvesse milhões de arquivos. O verdadeiro nome de um demônio era a marca que o Criador lhe deu. Poderia localizar com precisão a alma do demônio. Agora que entendeu esse ponto, Roy não mencionaria mais seu nome verdadeiro. Além disso, só um louco leria um nome tão longo e ainda usaria o nome que tinha na vida anterior. No entanto, este incidente também colocou Roy em alerta. Ele ser um demônio era um fato irrefutável que não poderia ser mudado uma vez que ele tivesse seu verdadeiro nome de demônio. A primeira coisa que ele teve que fazer em um ambiente desconhecido e em um mundo desconhecido foi se adaptar a essa transformação. Ele não deve conhecer este mundo com seu pensamento humano. Caso contrário, ele poderia morrer sem saber como se não tomasse cuidado. Somente aqueles que morreram uma vez saberiam a sorte que foi renascer. Quem sabia se ele teria outra chance se morresse novamente? Portanto, seja como humano ou como demônio, era muito importante para ele valorizar sua própria vida. A superfície da casca do ovo não era grande e Roy devorou tudo num piscar de olhos. Justamente quando ele engoliu o último pedaço de casca de ovo e sentiu uma leve satisfação no estômago, uma voz apareceu novamente em sua mente. Sistema Custom Made Demon King foi ativado. Roy ficou chocado. O que? Antes que ele pudesse reagir, uma imagem ilusória apareceu à sua vista. O que apareceu na frente de Roy foi um painel. No meio do painel havia um olho estranho. Ele piscou para Roy e fez um clique. O som imediatamente lembrou Roy daquele que seu celular fez quando ele tirou uma foto com ele. Depois de piscar, o olho desapareceu imediatamente. O que o substituiu foi uma imagem no espaço em branco bem no meio do painel. A imagem tinha um pequeno demônio agachado com pele vermelha escura e orelhas pontudas. Além do par de chifres pontiagudos expostos, ele tinha um monte de cabelo fetal preto e bagunçado. Ele parecia inesperadamente fofo. É assim que estou agora. Roy olhou para esta selfie, com os olhos arregalados. Tudo bem, deixando de lado se ele era fofo ou não, Roy percebeu que havia algumas opções no topo do painel. O primeiro item foi embelezar. Ele esticou a mão para tocá-lo e uma série de ferramentas apareceu no lado esquerdo do painel. Essas ferramentas eram Graffiti Pen, Erasing Pen, Coloring Pen e alguns outros pincéis especiais. Além da função de embelezamento, havia também cor, efeitos especiais, texto, colagem, filtro, 3D, AE, salvar e assim por diante. Roy ficou inquieto ao ver essas funções. Ele procurou em todos os cantos do painel e finalmente descobriu, merda. Que sistema rei demônio é esse? Porque parece a combinação de vários softwares como PS, 3D Max e AE. Renascer com um cheat é muito legal, mas o que diabos há com essas habilidades estranhas? Ao mesmo tempo, um painel de atributos apareceu ao lado da selfie demoníaca de Roy. Nome: Roy. Raça: linhagem demoníaca, pelo menos 4 tipos diferentes. Nome do demônio: Bakron Shamerai Erlakdiren Stanlis Lundisha, Ramos Osiris. Forma: recém-nascido, prematuro. Hierarquia: parte inferior da classificação baixa. Atributo: sombrio. Força: 14. Velocidade: 12. Energia mágica: 9. Atividade: 13. Materiais carregados: nenhum. Habilidades: nenhum. Talento habilidade 1, Soulpir. Explicação: depois que os seres vivos morrem, você pode facilmente descobrir a localização de suas almas. Habilidade de talento 2, Sangue demoníaco. Explicação: a raça demoníaca é sanguinária e guerreira. É muito fácil ficar furioso sempre que você entra em combate.
Além disso, Demon Blood oferece melhor afinidade com energias negativas. Habilidade de talento 3, Vício Devorador de Almas. Explicação: é da natureza de um demônio devorar e brincar com almas. Refere-se ao prazer e ao êxtase provocados pela devoração de almas. Itens: nenhum. Número de almas em possessão: 0. Avaliação: a complexidade de sua linhagem limita o limite máximo de seu potencial. Você nem mesmo obteve o poder do talento de sua linhagem, e seu nascimento prematuro faz de você a existência mais fraca entre aqueles do mesmo nível, bucha de canhão, sem esperança. Adeus. Depois de ver essa avaliação do sistema, Roy não tinha ideia do que dizer. Roy teve uma sensação de novidade ao aceitar que havia renascido como um pequeno demônio, mas não esperava ser tão fraco, dificultando até mesmo para ele aceitar isso. Prematuro? Na verdade, sou um bebê prematuro? Não admira que aqueles ovos de demônio ao meu redor estivessem em silêncio mortal. É a vontade do céu me destruir por ter saído primeiro. Sua avaliação pelo sistema poderia ter dito que ele não tinha esperança, mas Roy ainda queria lutar. E primeiro, ele teve que descobrir como usar esse sistema. Felizmente, embora o sistema parecesse complexo, utilizá-lo era relativamente simples. Não demorou muito para que Roy finalmente descobrisse como usar esse sistema. Na primeira página da selfie de Roy estava seu corpo exibindo todos os seus status atuais. O que Roy queria fazer era se atualizar desenhando e definindo o material com efeitos especiais, cores e assim por diante, antes de finalmente usar a colagem para integrá-lo ao seu corpo. Contudo, um item especial era necessário para completar essas operações: almas. Por exemplo, se Roy quisesse dar a si mesmo um par de asas de demônio, ele primeiro precisaria usar a caneta grafite para desenhar essas asas e depois usar a função de texto para definir que era um par de asas de demônio que poderia ser usado para voar. Ele também poderia usar a função de efeitos especiais se quisesse adicionar habilidades especiais, como chamas ou gelo, às asas. Finalmente, depois de consumir uma quantidade equivalente de almas para salvar, Roy imediatamente criaria um par de asas exatamente iguais ao seu design. Ao longo de todo esse progresso, coisas como materiais para desenho e efeitos especiais não causaram nenhum consumo, e ele poderia utilizá-los o quanto quisesse. Porém, a etapa final, salvar, exigia o consumo de almas. Quanto mais detalhado o desenho, mais complexa a definição, mais lindos os efeitos especiais, maior a qualidade e quantidade de almas necessárias durante o salvamento. Simplificando, este chamado sistema Custom-Made Demon King era na verdade um dos 4 grandes males da Ásia, a tecnologia PS. Você poderia desenhar qualquer coisa, desde que pudesse imaginar e então criá-la através de uma troca de almas equivalentes. Não admira que este sistema seja chamado de sistema Custom-Made Demon King. Desenhar não era um problema para Roy. Seu trabalho anterior antes de renascer era em design artístico. O problema era a aquisição de almas. Esse começo é um pouco difícil. Onde devo obter minha primeira alma? O luar roxo começou a brilhar mais enquanto Roy ponderava. A radiação ficou mais forte, como um sinal. O grande número de ovos de demônios na praia começou a eclodir um após o outro. Os pequenos demônios lá dentro começaram a quebrar as cascas dos ovos e a perfurar. A praia silenciosa de repente ficou animada com todos os tipos de rosnados estranhos. Fim do capítulo. Capítulo 3 – Lei Demoníaca. Ovos de demônio começaram a eclodir em lotes, como se sua hora tivesse chegado. Como dizer, essa cena era como aquela do Jurassic Park quando os dinossauros eclodiram. Pequenos demônios saíram de seus ovos e toda a praia de repente se tornou o berço de monstros. Os pequenos demônios eclodiram um após o outro, e suas formas eram todas diferentes. Alguns deles eram humanoides como Roy, enquanto alguns tinham formas de animais com seus 4 membros no chão. Fora isso, havia demônios parecidos com insetos com muitas pernas. Alguns deles até tinham élitros nas costas. Eles pareciam ser espécies que podiam voar desde o nascimento.
Além de suas formas, as cores de suas peles também eram diferentes. A maioria deles era vermelho escuro, mas também havia cinza escuro, ciano e alguns com pele sobreposta. Parecia que o chamado demônio era apenas um termo genérico. As divisões raciais provavelmente também estavam presentes entre os demônios. Diferente de Roy, que observou seu ambiente após nascer, esses pequenos demônios pareciam ser movidos pelo instinto a devorar suas conchas assim que saíssem. A praia inteira estava repleta de sons de farfalhar e barulho enquanto 2/3 dos demônios mastigavam suas cascas de ovos, o que poderia fazer com que as pessoas com enoclofobia se encolhessem. Roy assistiu à cena com cautela. Ele não possuía o menor sentimento de camaradagem com esses pequenos demônios. No entanto, ele também percebeu algo. Os pequenos demônios nascidos agora eram diferentes de quando ele nasceu. A maioria de seus corpos estava relativamente seca e não havia muito muco nas cascas dos ovos, ao contrário da casca do ovo de Roy, que tinha bastante muco no fundo, o que fez com que seu corpo ficasse molhado quando ele emergiu. Roy percebeu que seu corpo não era tão grande quanto o desses pequenos demônios, nem tão forte se comparado aos pequenos demônios com cor de pele semelhante à dele. Isso é consequência do nascimento prematuro. Depois de um tempo, os pequenos demônios terminaram de devorar suas cascas de ovos e fizeram outra coisa que fez Roy sentir um arrepio nos ossos. A 20 metros de distância, à direita de Roy, estava um pequeno demônio de pele negra e rosto horrível. Ele tinha 4 olhos na testa e as pupilas internas eram verticais. Atrás dele havia uma cauda curta. Roy observou esse pequeno demônio dar um tapinha na barriga depois de terminar a casca do ovo, pegar uma pedra de lava resfriada aos pés e pular em direção à parte da praia mais próxima do mar atrás dele. Havia um grande número de ovos de demônio na praia que ainda não haviam eclodido. Este pequeno demônio encontrou um dos ovos não eclodidos, ergueu a pedra com as 2 mãos e quebrou a casca. A casca do ovo quebrou imediatamente com o impacto, mas o pequeno demônio não parou por aí. Ele bateu de novo e de novo, quebrando diretamente a casca do ovo. O muco pegajoso do ovo escorreu depois que a casca do ovo se rompeu. O pequeno demônio dentro dele já estava em forma completa e parecia sentir o perigo que corria. Ele lutou para abrir os olhos e sair da casca, mas o demônio era realmente implacável. Ele levantou a pedra e esmagou o outro pequeno demônio dentro dela. A dor intensa fez o pequeno demônio gritar de dor. No entanto, ele foi incapaz de impedir as atrocidades do demônio de 4 olhos por causa de seus movimentos restritos. Os gritos ficaram mais fracos a cada golpe da pedra. Ele subconscientemente sabia que iria morrer antes de nascer. A maioria dos outros demônios que eclodiram fizeram a mesma coisa que este demônio de 4 olhos, parecendo ter concordado unanimemente com isso. Eles usaram as pedras no chão como armas para quebrar os ovos daqueles demônios que ainda não haviam eclodido e depois matar os pequenos demônios dentro deles. Roy sentiu um arrepio na espinha por causa dessa cena extremamente cruel. Esta é a lei da sobrevivência no mundo demoníaco. Esses demônios nem sequer tratavam os outros demônios como seus camaradas, muito menos como um falso como Roy. Roy se virou e descobriu que muitos dos pequenos demônios estavam batendo palmas e pulando orgulhosamente no local, grasnando e rindo como se tudo fosse um jogo divertido depois de suas mortes. Essa crueldade e matança habituais pareciam ser uma característica comum até mesmo entre os demônios infantis. O demônio de 4 olhos não muito longe de Roy completou sua matança sangrenta neste momento. Uma pequena bola de luz apareceu do corpo do pequeno demônio morto e queria voar para longe, mas a mão cruel do assassino a agarrou antes que pudesse. O corpo do demônio de 4 olhos começou a tremer e imediatamente entrou em um estado estranho. Até mesmo um espectador como Roy percebeu que ele parecia estar em êxtase. Uma música apareceu de repente na mente de Roy depois de observar sua expressão. Ei, sinto que minha vida atingiu o clímax. Aquela bola de luz é uma alma.
Roy reagiu rapidamente e olhou em volta, apenas para descobrir que aqueles pequenos demônios que eclodiram primeiro estavam coletando as almas de suas mortes e engolindo-as inteiras. Todos eles revelaram expressões de êxtase depois. Isso deveria ser causado pelo vício devorador de almas na natureza de um demônio. Não é à toa que as almas estão ligadas aos demônios em tantas lendas. Roy encontrou a oportunidade de obter sua primeira alma, os pequenos demônios que não conseguiram sair dos ovos. Como um bebê prematuro e fraco, Roy teve uma plena sensação de crise. A partir de suas observações, todos os sinais mostraram que apenas os mais fortes poderiam sobreviver no mundo dos demônios. Ele não podia garantir se os pequenos demônios ao seu redor estariam de olho em um cara fraco como ele, então ele teve que aumentar seu capital a todo custo para aumentar suas chances de sobrevivência. Portanto, Roy imediatamente pegou uma pedra de lava e correu em direção a um ovo de demônio. Roy fortaleceu seu coração e acertou a casca do ovo com a pedra. Uma rachadura apareceu em seu primeiro golpe. Ele continuou a quebrar até fazer barulho e a casca do ovo finalmente quebrou. O muco fluiu para fora e dentro dele abrigava um demônio negro com uma boca afiada como a de um verme. Ele lutou para sair do instinto de sobrevivência. No entanto, sua aparência selvagem tirou um fardo de Roy quando ele bateu a pedra na cabeça do verme demoníaco. O estranho corpo do verme demoníaco tornava impossível saber onde estava a cabeça, mas definitivamente não daria errado se estivesse perto da boca afiada. Roy cerrou os dentes e quebrou-o repetidamente. O verme demoníaco se tornou uma gosma branca e pastosa. A gosma se misturou com o sangue roxo do demônio, fazendo com que parecesse simplesmente revoltante. Contendo a náusea, Roy completou sua primeira morte e então coletou a alma deste verme demoníaco. No entanto, a bola de luz estava um pouco fraca e seu volume um pouco pequeno. Não parecia ser de boa qualidade. De qualquer forma, Roy obteve sua primeira alma. Ele poderia finalmente satisfazer o requisito de usar a função salvar para melhorar a si mesmo. Fim do capítulo. Capítulo 4, Revólver. A primeira alma veio relativamente fácil já que o adversário quase não teve resistência. Não haveria muitas oportunidades desse tipo, então Roy queria aproveitar a oportunidade para pegar mais algumas almas. Ele virou a cabeça e se viu em uma situação embaraçosa. Muitos barcos perseguiam poucos peixes. Não houve escolha, já que mais ovos eclodiram do que o número que não eclodiu. Em tão pouco tempo, todos os ovos de demônio desapareceram. Roy só conseguiu pegar o ovo do demônio porque tinha a vantagem da proximidade. Assim como ele queria obter mais, ele viu alguns pequenos demônios sendo mortos por causa do ovo demoníaco à distância. Vendo esta cena, Roy ficou subitamente chocado. A maneira como a raça demoníaca nasceu deu-lhe uma premonição muito ruim novamente. Será que esses pequenos demônios mais fortes que ainda não tinham arrebatado almas se voltariam para os demônios mais fracos nascidos? Roy sentiu como se fosse o próximo na tábua de cortar enquanto olhava para seus braços pequenos e panturrilhas. Não, preciso pensar em algo rápido. Roy rapidamente abriu a interface de personalização. Ele pode ter nascido demônio, mas Roy ainda tinha pensamento humano. A primeira coisa que ele pensou foi em conseguir uma arma. Quando ele pensava em armas, era naturalmente uma arma de fogo. Seu primeiro pensamento foi sacar uma pistola. Ele escolheu uma página em branco na interface e começou a trabalhar nela. Como ele não tinha mouse, ele só conseguia desenhar com a ferramenta pincel diretamente à mão. Roy teve algumas ideias. Ele sabia que além de usar arma quando tinha treinamento militar na faculdade, ele tinha pouco conhecimento de armas de fogo, então desta vez sacou um revólver. A vantagem de um revólver era que ele tinha uma estrutura simples, era sólido, tinha desempenho estável, não apresentava mau funcionamento facilmente e não emperrava em momentos críticos. Mesmo um fracasso não afetaria o disparo da próxima bala. Claro, Roy preferia armas de fogo requintadas, elegantes e modernas, mas desistiu da ideia quando pensou na bala emperrando em um momento crítico.
sentindo que um revólver seria muito mais adequado para um novato como ele. Não demorou muito para completar um revólver. No entanto, Roy teve vontade de bater a cabeça na parede quando olhou para a arma. Talvez porque ele não usasse a mão para desenhar há muito tempo, mas esse revólver basicamente parecia um grafite. Os lugares onde deveria ser reto eram tortos, e os lugares onde deveria ser curvo eram retos. Não possuía nenhuma forma de beleza artística. No entanto, todos no design artístico sabiam muito bem que um esboço precisava ser modificado repetidamente antes de finalizar um design, então Roy não desanimou. Ele só precisou usar algumas ferramentas auxiliares de linha para modificá-la e colori-la, bem como retocar seus realces e sombras antes de completar a arma. No entanto, um barulho estranho soou atrás de Roy quando ele estava prestes a operar o painel. GAW. Roy enrijeceu e se virou rapidamente. Aquele que fez o grito estranho acabou sendo o demônio de 4 olhos de agora há pouco. Este demônio de 4 olhos já havia se recuperado do prazer de devorar sua primeira alma e queria continuar matando os ovos não eclodidos, mas descobriu-se tarde demais para o jogo. Em sua raiva, ele acidentalmente notou esse estranho demônio que era Roy. Para ser mais preciso, ele foi atraído pela luz da alma flutuando ao lado de Roy. Quando os outros pequenos demônios estavam em busca de almas, Roy não devorou imediatamente a alma e imediatamente se tornou tão atraente quanto um vagalume na escuridão. Portanto, este demônio de 4 olhos voltou-se para Roy. Seus 4 olhos fixaram-se na alma ao lado de Roy, e a saliva escorria de sua enorme boca cheia de dentes afiados. Os demônios tinham sistemas digestivos fortes, alimentando sua necessidade de carne, mas se pudessem escolher entre alma e carne, a maioria escolheria a alma. Quando Roy se virou, a ganância nos olhos do demônio de 4 olhos tornou-se cada vez mais óbvia. Seu instinto e intuição lhe disseram que o demônio à sua frente era fraco e que ele seria capaz de obter 2 almas se o matasse. Assim como Roy havia previsto, os demônios mais fortes que não conseguiram agarrar as almas estavam de olho nos demônios mais fracos, e isso estava acontecendo em torno do demônio de 4 olhos e de Roy. Uma nova rodada de massacre estava prestes a começar. Esta era a lei do mundo demoníaco. Somente os mais fortes seriam capazes de sair do lugar onde nasceram. Roy soube imediatamente o que o demônio de 4 olhos queria fazer ao ver sua expressão. Ele queria modificar e aperfeiçoar seu desenho, mas parecia não haver escolha agora, então Roy observou a outra parte em alerta máximo e usando a função de texto para definir rapidamente o revólver que acabou de desenhar. E as definições que ele escreveu foram arma de fogo, precisão e munição infinita. Ele completou as definições rapidamente enquanto estava no confronto mortal com o demônio de 4 olhos. Ele rapidamente usou a colagem para puxar o desenho para a página principal e colocou-o na mão de sua selfie. Finalmente, ele salvou. A alma brilhante flutuando ao lado de Roy desapareceu. Porém, o que o deixou constrangido foi que o revólver que ele queria não apareceu em sua mão. Em vez disso, veio um aviso do sistema: almas insuficientes. Economizou apenas 23% do progresso. Você pode optar por cancelar o salvamento ou modificar o desenho. Almas insuficientes. Minhas definições para a arma excedem o limite para o qual posso usar uma alma. Este acidente surpreendeu Roy por um momento e, nesse exato momento, o demônio de 4 olhos sibilou com raiva para ele. A visão do demônio de 4 olhos estava na alma ao lado de Roy o tempo todo, mas desapareceu no momento em que Roy salvou. O demônio de 4 olhos certamente ficaria com raiva, já que a presa que estava prestes a obter desapareceu diante dele. Ele não conseguia ver a interface do sistema de Roy, mas pensou que Roy devia ter usado algum método para esconder a alma. Portanto, ele chutou o chão e voou em direção a Roy. Ele era um tamanho maior que Roy, então seu peso era naturalmente diferente. Ele imediatamente jogou Roy no chão e abriu a boca para morder o rosto de Roy. Como Roy poderia ousar ser mordido por ele? Ele acenou apressadamente com a mão e deu um tapa no rosto do demônio, deixando-o torto com a cabeça.
Esta foi sua reação subconsciente. Ele só quis revidar depois que a outra parte se jogou nele. O que ele não pensou foi em quão afiadas eram suas garras. A bofetada deixou algumas feridas manchadas de sangue no rosto do demônio de 4 olhos. GAW. O demônio de 4 olhos ficou furioso porque seu rosto foi arranhado e sangrento pelas garras de Roy e também usou suas garras para atacar Roy. Os pequenos demônios que acabaram de nascer eram todos bebês e não tinham muitas formas de lutar. Não haveria nenhuma tática em suas batalhas e eles confiavam puramente em sua força física e em suas garras afiadas. No entanto, Roy não era tão forte quanto o demônio de 4 olhos, então ele estava perdendo os ataques. Se o sistema avaliasse sua força em 14 anos, então esse demônio tinha pelo menos 20 anos. Ele era muito mais forte que ele. Isto não pode continuar. Roy, que estava oprimido e no chão, aproveitou uma brecha nos ataques e de repente chutou de baixo para cima, na virilha desse demônio de 4 olhos, desferindo um golpe vital em sua fraqueza. Ele notou que esse demônio de 4 olhos era um homem, ou melhor, parecia que os homens eram a maioria entre esse grupo de demônios. Todos eles acabaram de nascer e não tinham roupas para se cobrir, então era simplesmente muito fácil mirar no lugar certo. Essa era a única vantagem que Roy tinha, mantendo a calma e a lógica, não confiando totalmente nos instintos físicos. Parecia que a fraqueza dos homens humanos não era a mesma dos demônios. Suas partes íntimas não eram tão vulneráveis. O demônio de 4 olhos arrancou um pedaço de carne de Roy. Ele não sentia muita dor nos ombros, mas sim uma sensação de paralisia, fazendo Roy perceber que a saliva desse demônio de 4 olhos poderia conter veneno. Criaturas como demônios já haviam ultrapassado o conhecimento de Roy, então ter tais habilidades não era nada surpreendente. Roy ficou cada vez mais exausto e não teve outra escolha a não ser cerrar os dentes e trazer a interface à tona novamente. Ele usou uma mão para desviar o ataque do demônio de 4 olhos enquanto a outra mão trabalhava rapidamente. Roy deveria estar grato por ter terminado de sacar a arma antes que o demônio de 4 olhos atacasse. Caso contrário, ele nunca teria conseguido terminar durante a luta. Neste momento, ele só precisava modificar as definições do texto. Roy já percebeu que definitivamente era porque o atributo munição infinita era muito poderoso que ele não conseguiu salvar o revólver. Ele originalmente estava com medo de que o poder de fogo não fosse alto o suficiente, então ele queria ter munição ilimitada. Mas agora, parecia que a exigência de almas era muito alta se ele quisesse materializar esta função. Portanto, ele apagou a munição infinita e até mesmo a precisão e as mudou para cheio de balas. Roy sentiu um peso na mão direita ao salvar desta vez. Estava frio ao toque. Nesse momento crítico, Roy sabia que finalmente conseguiu salvar, mas não teve tempo de olhar para isso. Assim que seu dedo encontrou o gatilho, ele imediatamente pressionou o cano no abdômen do demônio de 4 olhos. No segundo seguinte, um barulho estrondoso veio. Bang! Fim do capítulo. Capítulo 5 – Efeitos especiais de 50 centavos. Este tiro ecoou por toda a praia, assustando todos os pequenos demônios que lutavam entre si nas proximidades. Eles pararam de lutar em uníssono e viraram a cabeça na direção do som. 2 tiros consecutivos voltaram imediatamente, assustando-os. Eles nunca tinham ouvido um som tão bizarro. Roy, que abriu fogo, também ficou surpreso porque percebeu que o demônio de 4 olhos que ele atirou no abdômen não morreu imediatamente. Em vez disso, ele jogou a cabeça para trás com muita dor e arrancou um grande pedaço de carne do braço esquerdo de Roy. Roy sentiu tanta dor que sentiu que estava enlouquecendo. Ele apontou o cano da arma para a barriga do demônio de 4 olhos e atirou mais 2 vezes. Desta vez, os movimentos do demônio de 4 olhos finalmente congelaram. Depois de um forte empurrão de Roy, ele caiu de Roy e caiu ao lado dele enquanto sangue fresco escorria dos 3 buracos de bala, tingindo a areia abaixo dele de vermelho púrpura em pouco tempo. Um Roy ensanguentado subiu do chão, ofegando ao olhar para o demônio de 4 olhos.
Ele tinha uma vitalidade tão tenaz que ainda estava vivo. Isso irritou Roy, então ele apontou a arma para a testa do pequeno demônio e puxou o gatilho novamente. Desta vez, o demônio de 4 olhos ficou em silêncio. Para garantir que o revólver pudesse ser salvo e aparecer, Roy até deletou o atributo precisão. De qualquer forma, para ele, a precisão de um ataque tão próximo não importava. Porém, o que ele não levou em consideração foi que esse demônio de 4 olhos precisava de 4 tiros para morrer. Sua vitalidade era incrível. Foi completamente diferente de matar o verme demoníaco em sua casca de ovo. Houve uma enorme diferença entre os demônios que eclodiram e aqueles que não nasceram. Claro, isso também poderia ser porque a arma de fogo não tinha poder suficiente. A alma do demônio de 4 olhos emergiu de seu cadáver. Essa alma era muito mais forte do que a que Roy obteve anteriormente e também era muito mais brilhante. Roy não teve pressa em pegar a alma. Ele olhou para cima e, como esperado, os pequenos demônios próximos começaram a se aglomerar ao seu redor. Eles ficaram surpresos com os tiros contínuos agora e estavam curiosos para ver o que era. Além disso, eles viram uma alma de alta qualidade, estimulando a ganância em sua natureza demoníaca. A condição atual de Roy não era boa. Toda a parte superior de seu corpo estava coberta de ferimentos e seu ombro esquerdo apresentava feridas de mordida. Mesmo que a saliva venenosa do demônio de 4 olhos não fosse uma ameaça à vida, foi o suficiente para deixar metade de seu corpo dormente. O braço esquerdo que ele usou para desviar o ataque revelou ossos brancos e pálidos. No entanto, Roy sabia que não poderia baixar a guarda mesmo em um estado tão miserável. Ele estava preocupado que, uma vez que demonstra-se fadiga ou pânico, esses pequenos demônios reunidos ao seu redor não hesitariam em atacá-lo e despedaçá-lo. Portanto, ele ergueu a arma, apontou para um demônio mais próximo e atirou nele. Bang! Este tiro não atingiu o demônio, mas caiu no chão perto de seus pés. Uma série de faíscas resultou do atrito. O pequeno demônio ficou chocado e saltou rapidamente. Então Roy apontou o focinho para outro pequeno demônio. Este pequeno demônio era mais inteligente. Ao vê-la apontada para ele, ele escapou antes que Roy puxasse o gatilho. Com esta lição diante deles, os pequenos demônios escapavam sempre que Roy apontava o focinho para eles. Esses pequenos demônios não sabiam que Roy só tinha mais uma bala. Eles apenas sentiram que a coisa em sua mão era aterrorizante, já que poderia matar um pequeno demônio forte, e nenhum deles queria pular para a morte. Todos esperavam que os outros pequenos demônios fossem primeiro. Um tempo depois, Roy nem precisou usar a arma. Ele apenas abriu a boca para assustá-los com seus dentes afiados, e os pequenos demônios escapariam sozinhos. Roy alcançou seu objetivo. Infelizmente, ele ainda subestimou a ganância dos demônios pelas almas. Os pequenos demônios se reuniriam cuidadosamente novamente, desde que ele não guardasse a alma do demônio de 4 olhos. Isso deu dor de cabeça a Roy. Na verdade, ele também podia sentir seu corpo instintivamente ansiando pela alma que brilhava a seus pés, fazendo-o salivar continuamente. Deveria ser por causa do vício devorador de almas. Embora Roy estivesse morrendo de vontade de saber qual era o sabor de uma alma, ele sabia que as almas eram sua passagem para a sobrevivência, então ele só poderia resistir ao seu impulso físico e tentar ver se conseguia armazenar essa alma no sistema. Inesperadamente, ele conseguiu e aquela bola de luz desapareceu imediatamente. Ele notou que o contador de número de almas em posse em sua área de atributo principal do sistema havia mudado de 0 para almas completas de baixa qualidade 1, almas de baixa qualidade prestes a desaparecer 1. A alma completa de baixa qualidade era provavelmente a alma do demônio de 4 olhos, mas aquela, alma de baixa qualidade prestes a desaparecer, confundiu Roy por um tempo. Se ele não tivesse errado, essa alma deveria ser a primeira alma que ele obteve. O que ele não esperava era que depois que seu revólver se materializasse, a alma ainda restasse e não desaparecesse completamente. A diferença no consumo de almas para diferentes definições e atributos surpreendeu Roy mais uma vez.
Essa alma não foi suficiente quando ele adicionou o atributo munição infinita anteriormente. Essa é a diferença entre equipamento branco e equipamento azul e roxo. Roy estava se arrependendo agora. Se ele soubesse que o sistema poderia armazenar almas, ele primeiro teria armazenado a alma do verme demoníaco nele, e então não teria precisado lutar contra o demônio de 4 olhos. Assim que a alma desapareceu, os pequenos demônios se reuniram nas proximidades. Instantaneamente ficou inquieto. Roy levantou sua arma novamente vigilantemente, mas os pequenos demônios se dispersaram, correndo para outros lugares que estavam lutando para ver se conseguiam tirar alguma coisa disso. Roy finalmente sentou-se no chão, aliviado por sua crise ter acabado. Porém, ele não tinha consciência de que tinha um rabo e por isso sentou-se nele, causando-lhe muita dor. Parece que tenho que mudar meus hábitos humanos depois de mudar de forma. Depois de suspirar e mover o rabo para o lado, ele finalmente se acomodou para olhar o revólver que havia sacado. No entanto, a cabeça de Roy se encheu de linhas pretas quando ele deu uma boa olhada nela. O que ele poderia dizer? Essa arma que ele segurava era simplesmente muito estranha. Se ele tivesse que usar uma frase para descrevê-lo, seriam efeitos especiais de 50 centavos. Nem um centavo a mais. Era muito falso. Já estava torto quando ele estava desenhando e por causa da emergência ele não tinha colorido nada. Ele nem havia definido seu material. Parecia uma arma de plástico branco em sua mão. A cor de fundo no desenho era branca. Era toscamente feita com pontas de plástico por toda parte, como se tivesse acabado de ser tirada de um molde de plástico. Roy se atreveu a jurar que não era tão boa quanto a arma de ar comprimido que ele usava quando era jovem. No entanto, foi aí que ficou estranho. Esta arma barata de efeitos especiais poderia realmente ser disparada e era realmente poderosa. Isso ocorreu simplesmente porque Roy definiu um atributo de arma de fogo para ele. Esta foi a primeira vez que Roy sentiu que este sistema personalizado era verdadeiramente extraordinário. Usar o texto para definir a força do sistema era semelhante ao poder da linguagem ou à tecnologia de conversão de material de informação nos romances que Roy leu antes. Além disso, tinha operações à prova de idiotas. Roy não pôde deixar de se sentir feliz quando se lembrou dele lutando contra monstros e indo em busca de equipamentos em seus jogos. Agora, ele deu um passo adiante na criação de seu próprio equipamento. Ele agora tinha outra alma, e a qualidade não parecia tão ruim. No entanto, Roy não teve pressa em atualizar o revólver em sua mão. Em vez disso, ele convocou a interface do sistema e começou a desenhar novamente. Desta vez, ele desenhou um tubo de ensaio e uma linha no meio para indicar o nível do líquido. Ele então escolheu o azul para colorir o interior do tubo de ensaio. Um tubo de ensaio cheio de um líquido azul apareceu e Roy o definiu com o texto, antídoto. Sim, o que ele precisava fazer primeiro era resolver seu status de envenenado. Para economizar no consumo, ele não definiu muitas coisas sobre o antídoto e pretendia apenas esgotar a alma que estava prestes a desaparecer. O veneno do demônio de 4 olhos não deveria ser tão poderoso, então deveria ser aliviado com isso, certo? Roy estava prestes a salvar quando concluiu, mas mudou a cor do líquido para marrom escuro depois de pensar um pouco. Além disso, acrescentou outro atributo na definição, sabor cola. Depois de fazer esse acréscimo, Roy o salvou de forma satisfatória. Sem surpresa, a alma que estava prestes a desaparecer realmente desapareceu, e uma poção marrom escura apareceu na mão de Roy. Venha, vamos beber esse drink da alegria de todos os nerds. Roy ergueu a mão e abaixou-a. Fim do capítulo. Capítulo 6, Terremoto, Vulcão. Um tempo depois de beber o antídoto com sabor de cola, Roy sentiu a dormência no ombro diminuir. Funciona. O efeito não é muito óbvio, mas realmente funciona contra o veneno. Roy suspirou de alívio e agora só restou o ferimento. Ele originalmente queria desenhar algo para estancar o sangramento e algumas bandagens, mas sentiu que isso não fazia justiça ao consumo de almas.
Roy olhou para os demônios lutando nas proximidades. Esses demônios não sairiam ilesos mesmo se vencessem, e Roy queria saber como eles lidaram com seus ferimentos. No final, ele viu a maioria deles lambendo as feridas até pararem de sangrar. O comportamento bestial fez Roy se sentir impotente, mas ele só conseguiu segui-lo. Ele sabia que muita perda de sangue não era boa para nenhuma criatura, nem mesmo um demônio. Felizmente, o revólver na mão de Roy deu aos demônios próximos um grande impedimento, e nenhum deles o perturbou enquanto ele lambia as feridas silenciosamente. Depois de um tempo, seu braço esquerdo gravemente ferido parou gradualmente de sangrar. Os fortes devorando os fracos continuaram na praia. De tempos em tempos, os demônios mais fortes matavam suas presas e engoliam as almas desses demônios mais fracos, não deixando chance para os outros demônios. Vendo isso, Roy extinguiu a ideia de tirar vantagem da situação. A importância das almas para Roy, que possuía o sistema, era evidente. No entanto, os demônios tinham o vício devorador de almas, criando muitos concorrentes para ele. Sempre que pensava nessa situação, Roy não conseguia evitar o desejo de suspirar. Depois de parar o sangramento, Roy abriu a interface do sistema. Desta vez, ele sacou algumas balas para o revólver, materializou-as com o consumo da alma do demônio de 4 olhos e colocou-as no revólver barato. Ele não sabia o que mais encontraria mais tarde, por isso era importante para ele garantir o estado de sua arma. No entanto, depois que ele carregou a revista, a situação mudou repentinamente novamente. Um tremor repentino veio do chão. O tremor foi tão forte que até Roy ficou tonto ao ficar em pé. O que está acontecendo? Um grande terremoto. O tremor continuou por um bom tempo antes de parar gradualmente. Roy se recuperou e descobriu que os pequenos demônios que lutavam freneticamente antes pararam após o tremor. De repente, eles deram gritos estranhos e simultâneos, como se tivessem acordado de um sonho, e começaram a correr desesperadamente. Aqueles sem asas lançaram-se sobre os 4, aqueles com asas decolaram para o céu. Eles avançavam desesperadamente, embora não voassem alto. Vendo suas ações, Roy não disse nada e imediatamente começou a correr também. Embora ele não soubesse para onde correr ou por que estava fugindo, ele estava claro que definitivamente não era uma coincidência tantos demônios estarem fazendo a mesma coisa. Algo iria acontecer. Felizmente, Roy estava acostumado a correr com os 2 pés, então seu braço esquerdo machucado não afetou sua mobilidade, fazendo Roy agradecer às suas estrelas da sorte por não ter sido ferido na perna durante o combate. Caso contrário, teria sido problemático. Enquanto ele seguia os pequenos demônios por toda a vasta praia, a fumaça verde escaldante e o calor se dissiparam gradualmente. A cena diante deles também ficou mais clara. O destino desses pequenos demônios acabou sendo um vulcão negro com fumaça saindo do topo. O vulcão está em erupção? Roy não tinha certeza, mas se realmente vai explodir, porque os pequenos demônios não estão fugindo dela, mas em direção a ela. Não importa o que Roy pensasse, os pequenos demônios na vanguarda subiram o vulcão sem olhar para trás. Eles pularam entre as ravinas formadas pelo magma derretido e atravessaram estranhas pedras negras até o topo. Aqueles demônios parecidos com insetos e pássaros com asas foram direto para o topo do vulcão e mergulharam no buraco no topo. Eles estão realmente voando para o vulcão. Roy ficou chocado, mas se virou para olhar para o exército de pequenos demônios atrás dele e só conseguiu se forçar a subir a montanha correndo. Ele sabia que lhe faltava o instinto e as memórias herdadas impressas nos ossos de um demônio, e não sabia o que os outros pequenos demônios sabiam. Eles devem ter seus motivos para entrar no vulcão. Afinal, é impossível para todos os pequenos demônios cortejarem a própria morte, certo? Portanto, é certo segui-los. Ainda não se sabia se ele morreria ou não nas chamas do vulcão. Ele só podia acompanhar as ações dos pequenos demônios. A altitude do vulcão era bastante alta. Felizmente, a rota estava bem desimpedida e não havia como se perder. Roy subiu em linha reta e alcançou o topo do vulcão rapidamente.
Pela primeira vez ele viu o interior de um vulcão. Ele viu um poço profundo e reto com a fumaça aumentando gradualmente, e no fundo do vulcão havia uma cor brilhante e ardente. No fundo, havia uma fina camada de magma que se solidificou com inúmeras rachaduras irregulares, e aquela cor ígnea escorria dessas rachaduras. Pareciam incontáveis relâmpagos vermelhos de fogo aparecendo na parte inferior da vermelhidão. A cena foi realmente espetacular. Pode ser espetacular, mas o significado por trás disso também é assustador. Parecia que não demoraria muito para que o magma rachado cedesse à pressão e eventualmente formasse uma erupção vulcânica. Se ele não encontrasse uma maneira de sair o mais rápido possível, não teria nem mais um cadáver. Enquanto estava no topo do vulcão, Roy olhou em volta e percebeu que este local de incubação era na verdade uma ilha com um oceano vermelho sangue ao redor da ilha. A área coberta pela erupção vulcânica era bastante grande. A ilha inteira parecia estar dentro do alcance da erupção, e ele não poderia evitá-la a menos que se dirigisse para o oceano. E só Deus sabia que criaturas perigosas o bizarro oceano vermelho sangue abrigava. Não é à toa que esses pequenos demônios correram para o vulcão antes que ele entrasse em erupção. Eles não têm outro lugar para onde evacuar. Observando como os outros pequenos demônios desceram pela parede interna do vulcão, Roy também aprendeu a usar as garras afiadas de seus 4 membros para descer. No entanto, Roy só conseguiu se segurar com o braço esquerdo machucado enquanto usava o braço e os pés direitos para descer. Ele se moveu com cautela, garantido que segurava firmemente cada passo do caminho, porque viu muitos pequenos demônios perdendo o equilíbrio e caindo para a morte na fina camada de rochas de magma. Fim do capítulo. Capítulo 7 – Inferno, Abismo. Milhares de pequenos demônios saíram da boca do vulcão. Essa cena foi um pouco chocante, mas Roy percebeu que os pequenos demônios que chegaram perto do fundo antes não foram até o fundo. Em vez disso, procuravam algo na parede interna do vulcão. Eles usaram suas garras para bater, tentando sondar a parede interna do vulcão. Enquanto Roy se perguntava o que eles estavam fazendo, um pequeno demônio gritou de surpresa e começou a cavar desesperadamente no local onde bateu. Mais importante ainda, os outros pequenos demônios correram para ajudar. Esta foi uma cena tão estranha. Foi a primeira vez que Roy viu os pequenos demônios cooperando entre si. Não demorou muito para que esses pequenos demônios cavassem um buraco negro. No momento em que o buraco apareceu, os pequenos demônios aplaudiram e invadiram. Havia mais buracos do que apenas um. Pequenos demônios faziam buracos por toda parte na parede interna do vulcão, e os demônios próximos entravam juntos. Roy finalmente percebeu que os buracos feitos por esses demônios eram pontos finos e fracos na parede interna do vulcão. Na verdade, havia inúmeras cavernas de todos os tamanhos neste vulcão, mas toda vez que o vulcão entrava em erupção, o magma crescente as preenchia. A pressão da erupção não era muito forte, por isso, embora enchesse após cada erupção, eles reapareceriam após algumas escavações. Esse comportamento de cavar cavernas já estava gravado nos genes demoníacos há milhões de anos. Depois de compreender isso, Roy não pensou mais no assunto. Ele seguiu um grupo de demônios atrás dele para cavar um buraco e se aglomerar em uma caverna. Milhares de pequenos demônios desapareceram nas cavernas de maneira ordenada, como formigas voltando para seus ninhos. Um som explosivo veio pouco depois de eles entrarem nas cavernas. O magma quente rompeu a camada inferior das rochas e subiu para o céu. Com grande vigilância, Roy seguiu os pequenos demônios, marchando para dentro da caverna sem luz. Ele, é claro, teve que se proteger contra os ataques furtivos dos outros pequenos demônios neste ambiente escuro. O estranho é que a agressividade desses pequenos demônios diminuiu bastante depois de deixarem o local onde nasceram. Eles correram para a caverna rapidamente sem pensar em atacar os outros. Quando o vulcão entrou em erupção, muito magma foi derramado no buraco que cavaram na parte traseira, bloqueando o buraco novamente. No entanto, nenhum dos pequenos demônios foi ferido pelo magma.
Roy pensou que os pequenos demônios iriam parar quando o magma parasse de entrar, mas os que estavam na frente não pararam de jeito nenhum. Roy só poderia continuar avançando porque o pequeno demônio atrás dele o empurraria e rosnaria, apressando-o quando ele parasse e bloqueasse o caminho. Roy não esperava que a caverna fosse tão longa. Ele sentiu como se tivessem percorrido um longo caminho desde o vulcão. E de acordo com o sentimento de Roy, a caverna parecia ir diagonalmente até o fundo do solo. Isso significava que eles estavam se movendo em direção à crosta. Roy estava muito ansioso. Ele não sabia para onde esses pequenos demônios estavam indo, mas teve uma premonição. O lugar para onde eles estão indo é onde os demônios realmente vivem. Depois de um período de tempo desconhecido, estranhos aplausos emocionais de repente viajaram para trás, vindos da frente. Ao ouvir a comemoração, os pequenos demônios na retaguarda ficaram agitados e apressaram-se. Roy foi impulsionado por seus movimentos e também acelerou. Como esperado, uma luz brilhante apareceu na frente. Depois de tanto tempo andando na caverna, os olhos de Roy se adaptaram à escuridão, então a luz que viu o deslumbrou. Mas, na verdade, a luz que vinha da frente não era nada forte. Estava vermelho escuro e acompanhado por uma onda de calor, avançando sem parar. Finalmente, Roy chegou à saída. Era a enorme boca da caverna, que o fazia parecer bem pequeno. No entanto, Roy não poderia suspirar de alívio agora. Em vez disso, ele olhou estupefato para a cena que se desenrolava diante dele. Acabou sendo um enorme espaço subterrâneo onde um mundo mal iluminado apareceu. O solo era preto e chamuscado, a floresta era negra e retorcida e um grande rio formado por lava corria lentamente. O impulso que moveu o rio veio das dezenas de cachoeiras de magma das paredes da caverna. Eles fluíam de uma grande altura acompanhados de fumaça verde e faíscas, agitando o fluxo de ar do mundo subterrâneo, tornando o ar quente. Os ventos quentes levantaram a fuligem preta do chão, deixando o ar bastante sujo. Havia também uma cadeia de montanhas, algumas altas e baixas, mas a maioria delas tinha a mesma cor e tom. Pode-se dizer que este era um mundo preto e vermelho. Preto eram as cinzas negras, enquanto vermelho era a vermelhidão das chamas. Da perspectiva atual de Roy, ele só podia observar uma pequena parte deste mundo subterrâneo. Havia um horizonte ao longe que Roy nem conseguia imaginar quão grande era. Segundo o entendimento de Roy, esse mundo subterrâneo deveria estar sob o fundo do mar, uma cavidade formada entre a crosta e o manto. Aqui, o céu era uma cúpula sustentada pela rocha endurecida, e o solo era aquecido pelo núcleo, por isso parecia quente. Roy sentiu tristeza por dentro, pensando em como ele precisaria viver neste mundo infernal. No entanto, quando a pele de seu corpo demoníaco sentiu o ar abrasador aqui, seu corpo realmente pulou de alegria, dando-lhe uma vontade de entrar neste mundo. O contraste entre seus pensamentos e seu corpo o fez querer rir e chorar ao mesmo tempo. Os pequenos demônios atrás de Roy já haviam descido com entusiasmo ao longo da parede rochosa da caverna. Roy ficou ali sem expressão por um tempo antes de finalmente suspirar e seguir o exemplo. Aqueles com asas já haviam voado. Centenas de milhares de pequenos demônios que vieram da área de incubação saíram das cavernas como formigas e se espalharam neste mundo subterrâneo, mas esta cena parecia desanimadora. Eles não eram o primeiro lote de demônios a entrar neste mundo, nem seriam os durar. Quantos desses demônios viviam neste mundo subterrâneo? E quantos demônios adultos havia? O que Roy, que estava descendo ao longo da parede da caverna, não sabia era que ele havia apenas destruído o nível mais alto do abismo infinito do inferno que era o mundo demoníaco. Fim do capítulo. Capítulo 8 – O autocultivo de um pequeno demônio. Roy carregava uma estranha criatura do tamanho de um coelho no ombro enquanto corria no chão quente e observava cuidadosamente ao redor. Caminhando por uma floresta escura, ele passou cuidadosamente pelos galhos retorcidos de árvores distorcidas.
Essas árvores eram árvores demoníacas e, uma vez que qualquer criatura viva tocasse os galhos, elas imediatamente se enrolariam e capturariam freneticamente a presa. Entre as árvores escuras, havia muitos lugares com densas teias de aranha brancas. Essas teias de aranha eram coisas com as quais ele precisava ter ainda mais cuidado, pois onde havia teias de aranha significava que ele havia entrado no campo de caça de um demônio-aranha. De repente, um grito peculiar veio do céu acima da floresta. Roy rapidamente caiu no chão e colocou de costas a estranha criatura que carregava no ombro e ficou imóvel. Uma sombra gigante voou sobre ele, mas felizmente não pareceu descobrir Roy caído no chão e voou direto sobre ele. Roy teve sorte, ele já havia feito planos para desistir de sua presa. Se aquela sombra escura caísse sobre ele, seu primeiro agarrão teria sido a presa em suas costas. Finalmente, ele evitou todo tipo de perigo para chegar a uma enorme árvore na borda da floresta. Esta enorme árvore já estava morta e apodrecida. No entanto, havia um buraco formado naturalmente em suas raízes, que se tornou a residência de Roy. Depois de chegar ao buraco da árvore, Roy não entrou imediatamente, mas primeiro observou cuidadosamente a camuflagem que havia montado. Só quando descobriu que não havia vestígios de perturbação é que ele pegou os galhos e folhas podres do buraco e entrou com a presa. Na caverna, Roy colocou a presa no ombro e soltou um longo suspiro de alívio. Já se passou mais de uma semana desde que ele veio para este mundo subterrâneo e ele finalmente se adaptou à vida aqui. Embora houvesse muitos perigos para ele em termos de ambientes e outros predadores, ele poderia evitá-los se fosse cuidadoso. Na semana passada, o maior progresso de Roy foi aprender a caçar. Ele não tinha escolha, já que todas as criaturas vivas precisavam comer para sobreviver, e Roy naturalmente não era exceção. No entanto, mesmo agora, a presa que ele conseguia capturar era limitada. Além dos demônios, havia muitos outros monstros vivendo no mundo subterrâneo. Esses monstros eram equivalentes às feras do mundo humano. No entanto, para ser honesto, era difícil para Roy distinguir entre os demônios de baixo escalão e os monstros apenas pela aparência. A partir de suas observações, a maioria dos demônios de baixo escalão seguiam basicamente seus instintos físicos para caçar, matar e destruir. Esse comportamento não demonstrava muita sabedoria e não era muito diferente daquele dos monstros. Em outras palavras, eles tinham baixa inteligência. No entanto, isso não significava que eles fossem ingênuos. Na verdade, a raça demoníaca era a dona deste mundo. Mesmo o corpo de um demônio de baixo escalão se tornaria cada vez mais forte à medida que gradualmente crescesse até a idade adulta. Se conseguissem sobreviver por muito tempo, ascenderiam gradualmente ao topo da cadeia alimentar. Os demônios infantis existiam apenas no nível baixo, e eles iriam lentamente atualizar para o nível médio-baixo e, finalmente, para o topo do nível baixo quando amadurecessem. Se suas linhagens não fossem muito complicadas, eles poderiam até ter a chance de serem promovidos a demônios de nível intermediário. Roy não sabia como era um demônio de nível médio porque ele não havia encontrado nenhum até agora, então ele estava se perguntando se havia um mundo mais profundo do que onde ele estava, onde ele poderia entrar por algumas entradas. No entanto, o escopo de exploração de Roy era limitado e ele ainda não havia encontrado essas entradas. Estas foram as conclusões que Roy tirou enquanto observava, juntamente com algumas suposições fundamentadas. Mesmo que houvesse desvios, parecia que ele não estava muito errado. Ao mesmo tempo, o corpo de Roy foi crescendo, ficando um pouco maior e mais alto. Ele pode não ter ultrapassado 1,2 metro ainda, mas seu atributo de força aumentou em 2 na interface do sistema. Sua velocidade também aumentou um pouco, embora sua energia mágica não tenha se movido. O que mais mudou foi sua atividade, aumentando de 5 para 18. Força, velocidade e energia mágica eram fáceis de entender, mas o atributo de atividade confundiu Roy um pouco. Pela sua experiência nesse período, ele percebeu que isso poderia estar se referindo à sua vitalidade.
Uma forte vitalidade representava o grau de lesão que ele poderia suportar e a quantidade de tempo que precisaria para se recuperar após a lesão. Depois de colocar sua presa no chão, Roy começou a preparar seu jantar. Roy não sabia como chamar essa estranha criatura que capturou, mas deveria ser algum tipo de monstro, e ainda por cima infantil. Isso aconteceu porque Roy o viu perfurando o solo e o pegou quando tentou subir em uma árvore. Em sua memória, apenas alguns insetos teriam tal comportamento. Este estranho monstro parecia um verme gordo, mas tinha 4 patas em forma de garras, lembrando uma formiga sem o alicate, e um grande buraco na cabeça feito pela arma de Roy. Roy não atualizou seu revólver, mas passou algum tempo acrescentando alguns detalhes ao corpo da arma. Agora lembrava o revólver Colt Python em sua memória. Depois de modificar o cano para torná-lo mais reto, ele percebeu que tinha um certo grau de precisão em tiros de longo alcance, ao contrário de como ele só ousava atirar de perto com os efeitos especiais de 50 centavos antes. E por que ele não atualizou isso? Arma, ele percebeu que não era rentável fazê-lo. Durante esse tempo, Roy encontrou vários demônios adultos. Embora só os tenha visto à distância, percebeu que a defesa desses demônios adultos havia melhorado muito. Em particular, o demônio de baixo escalão em forma de inseto coberto por uma carapaça com um brilho metálico brilhante fez Roy sentir que nem mesmo as balas seriam capazes de penetrá-lo. A menos que Roy estivesse disposto a consumir um grande número de almas para adicionar alguns atributos como quebra de armadura e penetração, ele morreria horrivelmente com tal arma quando encontrasse tais demônios do tipo defensivo. Depois de perceber que as armas externas seriam limitadas no futuro, Roy começou a se esforçar para transformar seu corpo. Sua própria força era a verdadeira força, especialmente para criaturas como demônios, mas Roy precisava de tempo para se tornar adulto. De acordo com a avaliação do sistema, seria difícil para ele chegar ao topo da categoria inferior nesta vida. A promoção não teve nada a ver com ele porque sua linhagem era simplesmente muito complexa. Não só ele, mas até mesmo a maioria dos outros demônios nascidos só poderiam se tornar o topo da classificação baixa. Porém, Roy tinha outra opção agora devido à existência deste sistema. Roy poderia sacar e trocar por comida humana, como carne assada e juntas de porco dongpo, através do consumo de almas, em vez de correr riscos de caça como estava fazendo. No entanto, ele fez isso sem qualquer hesitação porque estava acumulando almas e seu plano para a transformação de seu corpo exigia um grande número de almas. Suas presas também tinham alma, embora faltasse qualidade. A qualidade das almas parecia estar ligada à inteligência possuída. Quanto maior a inteligência e mais rica a emoção, maior será a qualidade da alma formada após a morte. A qualidade que Roy poderia obter agora era baixa, então ele só podia esperar obter mais deles. Na semana passada, ele capturou 4 presas e obteve 4 almas. No entanto, essas almas eram menores que as do demônio de 4 olhos anteriormente. Mesmo assim, Roy sentiu que era uma quantia adequada. Roy comeu esse monstro inseto enquanto resistia ao desconforto psicológico. Ele nem se atreveu a acender fogo para cozinhá-lo porque temia que o cheiro pudesse atrair inimigos poderosos. Ele não precisava se preocupar muito com o cheiro de sangue, já que ele permeava toda a floresta. Ele tinha que fazer o que tinha que fazer para sobreviver antes de poder se proteger. Depois de saciar a fome em seu estômago, Roy convocou a interface do sistema, e começou sua primeira transformação física. Fim do capítulo. Capítulo 9 – Plano de modificação. Além de explorar, observar e caçar cuidadosamente, Roy vinha elaborando projetos nos últimos dias. O primeiro rascunho que ele completou usou as mãos como objetos de referência. Ele deixou toda a palma da mão maior e selvagem, parecendo como se uma concha óssea e esporas ósseas bagunçadas que se projetavam como unhas a cobrissem. Ele até alongou as unhas e as deixou mais afiadas com uma curvatura em forma de gancho. Até brilhava com o brilho do metal. As definições iniciais de Roy para esta transformação foram material de aço e flexível.
Sim, este foi o primeiro plano de modificação de Roy, criando um par de mãos com garras de aço para si mesmo. Esta foi apenas uma ideia preliminar. Na concepção de Roy, se ele tivesse almas suficientes no futuro, ele também planejava transformar suas unhas em adamantium para alcançar uma força indestrutível e poderosa. Ele também planejou que essa transformação se estendesse a todo o seu braço. Essa ideia veio naturalmente das garras de Wolverine. No entanto, Roy adivinhou que o número de almas e sua qualidade provavelmente eram insuficientes para serem feitas com adamantium, então seu pensamento atual era transformá-las em aço comum. Com um par de garras tão afiadas, sua vantagem em combate era evidente. Mesmo que ele encontrasse um adversário forte, ele poderia facilmente romper a defesa deles. Além disso, uma arma própria não teria problemas como falta de munição. O segundo plano de modificação foi a cauda de Roy. Devido à sua estrutura corporal diferente, Roy não conseguia andar completamente ereto como costumava fazer quando era humano. Ele conseguia se levantar, mas não endireitar o corpo, fazendo com que ele ficasse desleixado. Por enquanto, ele estava usando essa cauda em forma de flecha para manter seu corpo em equilíbrio. Fora isso, sua cauda não era muito útil. Não só era incapaz de ajudar Roy no combate, mas também era um ponto fraco de seu corpo, sendo sensível e frágil, trazendo-lhe muita dor ao ser ferido. Portanto, para eliminar essa fraqueza, o segundo plano de modificação de Roy foi para sua cauda. Ele desenhou uma longa cauda que se estendia de sua espinha. Tinha seções, de grossas a nítidas, lindamente simplificadas. Roy projetou 3 facas de osso que podiam abrir e fechar na ponta da cauda. Quando aberto, pode agarrar objetos, quando fechado, pode se tornar uma lâmina triangular que pode perfurar facilmente uma placa de aço espessa. Se feita de acordo com sua visão, essa longa cauda, uma vez combinada com seu corpo, poderia até dar à sua coluna um osso saliente em forma de lâmina, fazendo-o parecer mais dominador e selvagem. Ele não tinha outra escolha. Ele ficou desanimado com este mundo onde a aparência era tudo. Foi o mesmo neste mundo demoníaco. Aqui, o valor da aparência era forte, assustador e selvagem. Se sua aparência não possuísse nenhuma força dissuasora e não pudesse invocar o medo nos outros, então provavelmente até monstros comuns se atreveriam a testá-lo. Agora que Roy havia se tornado um demônio sem qualquer forma humana, ele se libertou completamente e deixou sua imaginação fluir, selvagem. Roy ficou bastante satisfeito com o desenho da cauda. Suas definições para a cauda eram material ósseo, flexível, regeneração e duro como aço. Depois de ter almas suficientes no futuro, Roy também planejou transformar a cauda em adamantium para que pudesse se tornar uma verdadeira cauda de aço no verdadeiro sentido da palavra. O terceiro plano de modificação também foi o último plano de modificação que Roy apresentou recentemente. Não foi para uma transformação parcial, mas para todo o corpo. Na terceira foto, Roy desenhou uma pistola de seringa e um tubo de ensaio que combinava com a pistola de seringa. Este tubo de ensaio foi muito interessante. As extremidades superior e inferior estavam encapsuladas em metal branco prateado, enquanto no meio havia 2 tubos separados em espiral com um líquido azul dentro. Por ser para todo o corpo, a primeira coisa que Roy pensou foi em um agente fortalecedor, e quando se tratava de agentes fortalecedores, as primeiras coisas que pensou foram no T-Virus e no Super Soldier Serum. Roy conseguia se lembrar da aparição do T-Virus nos filmes, mas não tinha certeza sobre o Super Soldier Serum. Claro, ele poderia simplesmente ter desenhado um tubo de ensaio aleatório e depois definido como um agente fortalecedor. Também teria funcionado, mas Roy sentiu que tal criação do nada poderia exigir muito mais almas do que algo que ele já havia formado em sua memória. Assim como o revólver que ele havia feito antes, ele deu uma definição básica, o tamanho, o volume e assim por diante, ao desenhá-lo. As definições de texto adicionais foram apenas para aperfeiçoá-lo. No entanto, algo que ele pensou do nada exigia uma definição mais detalhada, exigindo assim mais almas. Como tal, Roy finalmente escolheu o T-Virus.
Era em si um conceito que visava otimizar e evoluir completamente seus genes com o propósito de melhorar a aptidão física e eliminar doenças. Isso foi derivado do conceito dado a ele em filmes, romances e jogos. Além disso, foi o aprimoramento mais básico quando comparado ao G-Virus, ao Veronica Virus e similares. Era muito adequado para o atual corpo fraco de Roy e tinha poucas chances de ser incompatível. No entanto, devido a preocupações sobre sua estabilidade e se seu corpo demoníaco poderia ou não se adaptar a este vírus, Roy deu 2 definições adicionais para este T-Virus: infusão perfeita e sem efeitos colaterais. Dessa forma, ele não precisava se preocupar em se tornar um zumbi. Se as almas existentes que Roy possuía pudessem materializar o T-Virus, então ele poderia se tornar mais forte após se injetar com ele. Se tivesse sorte, poderia até obter superpoderes. Foi super eficiente. 3 planos de modificação, 3 desenhos formaram 3 materiais. Ele agora estava pronto para ver qual custaria menos. Ele tinha a alma de um demônio de nível inferior e 4 monstros. Essas 5 almas eram todas almas totalmente de baixa qualidade, na avaliação do sistema, e apenas seus volumes e valores eram diferentes, então Roy começou a testar cada material um por um. Os desenhos de modificação de ambas as mãos e cauda mudaram de tamanho de forma adaptativa para combinar com seu corpo após serem colocados na página principal da interface. O T-Virus não precisou de adaptação e foi exibido imediatamente. Porém, após seus testes, Roy descobriu que o número de almas que ele possuía era suficiente apenas para completar a cauda. Isso surpreendeu Roy porque a cauda tinha mais atributos definidos. Por que é a cauda se mais atributos exigem mais almas? Além da cauda em 100%, a modificação de suas mãos só conseguiu atingir 20% de conclusão, enquanto o T-Virus foi ainda menor, com apenas 5%. Em outras palavras, se Roy quisesse transformar suas mãos, ele precisaria de pelo menos 5 vezes mais almas do que possuía atualmente. Além disso, ele precisaria de 20 vezes mais almas para o T-Virus. O que diabos está acontecendo? Após um estudo cuidadoso, Roy percebeu o que estava errado. A razão pela qual a modificação de suas mãos exigiu mais almas, embora ele tenha definido menos atributos, foi provavelmente porque ele definiu o material como aço. Naturalmente era mais difícil para o aço ter a flexibilidade de um corpo vivo. Tinha que ser um biometal para conseguir isso. Pelo contrário, poderia haver mais definições para a cauda, mas o material era osso. Isso significava que poderia ser concluído com a proliferação das próprias células de Roy. A definição de hard existia ou era apenas para fortalecer o osso, então a modificação geral da cauda era mais fácil do que as mãos. Quanto ao T-Virus, Roy entendeu imediatamente. Depois de dar-lhe as 2 definições, o T-Virus tornou-se o agente fortalecedor perfeito, razão pela qual exigiu tantas almas. Nesse caso, Roy quase poderia confirmar seu plano de modificação imediatamente, seja modificar diretamente a cauda ou alterar as definições do braço e depois modificar seu braço. Ele nem precisou pensar no T-Virus por enquanto. Depois de pensar um pouco, ele escolheu modificar sua cauda e eliminar sua fraqueza primeiro. Depois de anexar a cauda ao corpo na página principal e pressionar salvar, uma sensação de formigamento se espalhou por sua espinha. Essa sensação era muito desconfortável. Roy teve vontade de esfregar as costas no chão com força para aliviar o desconforto. No entanto, ele deixou bem claro que era melhor não fazer isso, então se forçou a aguentar. Depois de algum tempo, quando Roy ainda estava em transe, aquela coceira finalmente desapareceu, e com ela veio uma estranha sensação de poder. Fim do capítulo. Capítulo 10 – Consciência territorial. Originalmente, a cauda em flecha de Roy dava-lhe uma sensação de fraqueza e desamparo, e sua cauda muitas vezes doía por causa de sua falta de autoproteção subconsciente. No entanto, tudo era diferente agora. Uma sensação de poder vindo da cauda cresceu de dentro. Sabendo que sua modificação estava completa, Roy sentiu uma súbita euforia.
Ele ouviu o clique das vértebras da cauda e colocou à vista a cauda de aparência selvagem. Moveu-se de acordo com a sua vontade e não houve a menor estagnação nem atraso. Na verdade era uma parte do corpo dele. Roy apreciou seu trabalho com grande satisfação. Talvez fosse porque combinava com o formato atual de seu corpo, mas a robustez de sua cauda havia diminuído. Agora parecia mais razoável e harmonioso, combinando com a pele vermelho escura de Roy. E devido às definições de Roy, essa cor vermelho escuro brilhava como uma joia, e a dureza de sua cauda superava em muito sua imaginação. Além disso, o brilho vermelho fluía ao longo de sua cauda toda vez que ele a sacudia, como se chamas estivessem fluindo sobre ela. As 3 lâminas na ponta da cauda operavam como ele desejava. O mais estranho foi que quando Roy sacudiu a cauda com força, a velocidade com que as 3 lâminas cortaram o ar provocou um rugido terrível. Roy olhou em volta e de repente lançou o rabo para atirar no interior do buraco da árvore. No momento seguinte, perfurou o tronco da árvore com meio metro de espessura. Ele ficou surpreso ao descobrir que o alcance de sua cauda excedia seu comprimento. Isto foi devido à lacuna entre as articulações da cauda. Quando totalmente estendido, as juntas podem esticar como uma mola, fazendo com que seu alcance se estenda. Este benefício em combate era naturalmente evidente. Qualquer inimigo que tentasse estimar seu alcance de ataque com a visão definitivamente se arrependeria. Roy ficou extremamente satisfeito. Ele sabia que a robustez de sua cauda aumentaria com seu crescimento e seria uma arma muito útil. Ele abriu a interface do sistema e descobriu que não apenas sua imagem mudou, mas até mesmo seus atributos mudaram. Força e velocidade aumentaram em mais de 5 pontos. A força de Roy agora era 21 e a velocidade era 18. Isso pareceu estranho para Roy. Porque a modificação fez com que meus atributos aumentassem. Depois de estudá-lo, ele adivinhou vagamente que os músculos de seu corpo poderiam ter se fortalecido para se adaptar a essa cauda. Afinal, um corpo era um todo para qualquer criatura viva, e um leve movimento em uma parte o afetaria por inteiro. Roy testou seu corpo e descobriu que esse era realmente o caso. As maiores mudanças foram os músculos da cintura e das coxas, fortalecidos para ele usar melhor a cauda. Isso fez Roy suspirar. Esse sistema de customização era realmente a prova de idiotas e preenchia automaticamente as lacunas que ele ignorava. Ele esticou a mão para tocar suas costas e descobriu que os ossos de sua coluna também haviam subido. As barbatanas ósseas em forma de lâmina tornaram a imagem geral de Roy mais assustadora, mas também significavam que Roy poderia esquecer de dormir de costas de agora em diante. Depois de descobrir isso, Roy ficou sem palavras. Pensar em dormir fez Roy perceber que estava com sono. Na verdade, ele não havia dormido muito na semana passada. A sensação de crise que o assombrava desde que chegou a um ambiente desconhecido não havia desaparecido. Como Roy deveria dormir nessas circunstâncias? Além disso, o corpo demoníaco lhe dava muita energia, então ele basicamente passava o tempo acordado, caçando, desenhando materiais de modificação ou explorando sua residência. Não houve um momento de inatividade. Até agora, quando finalmente finalizou sua primeira modificação e sentiu sua força aumentar, ficando mais poderoso, trazendo-lhe uma forte sensação de segurança. Depois de relaxar um pouco, a sonolência começou a atingi-lo. Mesmo assim, Roy não teve pressa em dormir. Ele primeiro removeu o restante dos monstros que comeu agora de sua caverna, dissipou o cheiro de sangue e depois cobriu a caverna com folhas e pedras. Ele só largou uma fruta de aparência estranha depois de sentir que tudo estava em ordem, e então encontrou uma postura confortável no chão e fechou os olhos. Ele não sabia por quê, mas Roy sentiu que poderia dormir muito tempo, por isso fez tanto trabalho de preparação. Reticências. Neste mundo subterrâneo, não havia diferença entre dia e noite. Roy acordou de seu sono profundo depois de um período de tempo desconhecido. Ele se espreguiçou e ouviu o som de seus ossos quebrando por todo o corpo, sentindo-se muito confortável. Roy descobriu que parecia ter ficado mais alto.
Até a palma da mão dele estava visivelmente maior do que antes de adormecer. Quanto tempo eu dormi? Roy olhou intrigado para a fruta de aparência estranha que ele havia colocado antes de dormir e descobriu que a fruta havia apodrecido há muito tempo. Este nível de decadência requer pelo menos 2 meses. Nesse caso, dormi 2 meses inteiros. Roy não possuía uma ferramenta de cronometragem, então ele só conseguia controlar o tempo dessa forma. É claro que havia discrepâncias nesse sentido, mas Roy não precisava ser preciso. De qualquer forma, como demônio, o tempo não tinha mais nenhum significado para ele. Ele não precisava se preocupar em ir para o trabalho. Tudo bem se fossem 2 meses. Não demorou muito. A maior preocupação de Roy era que o sono de um demônio fosse igual ao dos dragões dos romances que dormiam por anos a fio. Se isso acontecesse, ele perderia a energia e ficaria preguiçoso. A razão pela qual ele estava preocupado em se tornar preguiçoso era o fato de ser um típico geminiano. Ele era ativo e ávido por coisas novas. Depois que sua crise de sobrevivência passou, sua curiosidade começou a surgir. Para ele, já que aceitou sua identidade como demônio, ele precisava entender mais sobre este mundo demoníaco. Simplificando, Roy queria sair e explorar. Ele não gostava de ficar preso em um lugar por muito tempo e achava que ficaria louco se realmente tivesse que dormir durante anos como dragões. Roy descobriu que sua altura atual parecia ter ultrapassado 1,2 metro por estimativa visual. Ele estava feliz, mas o som de um ronco em seu estômago o lembrou de que era hora de encontrar comida. No entanto, quando ele emergiu, percebeu em estado de choque que uma teia de aranha branca havia ocupado perto de sua caverna. Claro, ele sabia que havia um grupo de aranhas não muito longe. Portanto, ele teve o cuidado de não alarmá-los toda vez que voltasse para a caverna. Porém, o que Roy não esperava era que em apenas 2 meses essas aranhas expandissem seu alcance de caça até sua residência. Quase trombei com uma teia de aranha assim que saí. Como está tudo bem? Roy quase explodiu. Como posso permitir que estranhos durmam ao lado da minha cama? Até os humanos têm consciência territorial, quanto mais os demônios. Portanto, Roy tomou sua primeira decisão ao acordar: matar todas aquelas malditas aranhas demoníacas que ocupavam seu território. Fim do capítulo. O mais difícil é conhecer a si mesmo, o mais simples é falar mal dos outros. Contos de Mileto.